Eu soube que é uma disputa de cargos no PT, pelo PT, né? Isso, por parte de dirigentes do PT estadual. Eu fiz aqui uma anotação na minha apuração e tem nome para tudo que é lado e setinhas, porque conforme a gente vai anotando, vão surgindo novos nomes e novas confusões. Então, eu vou tentar resumir tudo isso aqui da melhor forma possível, da melhor forma que eu puder. Bom, hoje, o que eu consigo perceber é que há, com mais clareza, em busca desses cargos, os nomes, os grupos mais fortes, digamos assim, é do presidente do PT Manaus, do PT municipal, Valdemir Santana, o presidente estadual, Sinésio Campos, e também do grupo do José Ricardo, ex-deputado federal, está sem mandato, mas tem uma movimentação importante, interessante, e a gente tem falado, inclusive, do nome dele em torno dessa disputa para a SUFRAMA, para o cargo da SUFRAMA, que tem como indicação Bosco Saraiva, ex-deputado federal, que foi indicado ali de forma unânime pela bancada, pelos 3 senadores, pelos 8 deputados federais. Bom, o que acontece, um detalhe que chama a atenção, além dessas 3 forças que estão aí se movimentando em grande articulação com a direção das suas tendências nacionais, para ocupar esses cargos importantes como a indicação no INSS, no INCRA, Correios, MAPA, MDA, enfim, tem uma CDRT, tem uma série de cargos aí, e a gente já falou inclusive os da FUNAI, do DICEI aqui também. Bom, essas movimentações, elas têm chamado a atenção também dentro do PT, dentro do próprio PT, pela indicação de nomes de parentes. Por exemplo, para o INSS há um favoritismo em torno do nome do Thiago Medeiros, que é filho do Valdemir Santana. Para o INCRA, eu ouvi falar no nome do Wagner Medeiros, que é filho do Valdemir Santana também. Há uma função de indicação, nos bastidores, essa informação que está correndo, da filha do Sinésio para uma vaga lá em Brasília. E você viu, não sei se vocês viram nas fotos, lá na reunião de definição de algumas agendas, e importante para a Prefeitura de Manaus, estava presente a Jéssica Italoema, que é um nome da confiança do grupo político do Sinésio Campos, da tendência dele. Ela está ocupando uma vaga importante lá em Brasília, no Palácio do Planalto. Então, há essa confusão toda dentro do PT e, como é comum dentro do PT também, não há um entendimento exatamente. Por exemplo, recentemente, a informação que eu tenho é que o nome do Thiago Medeiros, que agora está cotado para o INSS, estava já na mesa do ministro do Trabalho para nomeação dele para o DRT. E isso foi impedido pelos interesses, impedimentos dos grupos aqui, pasme, pelo grupo do próprio pai dele, o Valdemir Santana. Tem mais esse detalhe, né? Embora seja filho, e aí geralmente a questão do filho tem um favorecimento, no caso do Thiago, neste momento, politicamente, há um certo rompimento entre ele e o pai, e o Thiago está mais próximo do grupo do Sinésio e da Anne Moura, que é secretária nacional de mulheres do PT. Né? Eles estão ali em torno de um mesmo grupo, e por isso, depois desse impedimento do nome do Thiago no DRT, ele passou a ser cogitado com maior favoritismo para ocupar uma função no INSS. Um outro detalhe é que é a característica da participação do José Ricardo em relação a essa vaga na SUFRAMA. O que eu percebo dentro do PT em relação a essa disputa do nome dele colocado ali para confrontar o Bosco Saraiva? A gente tem que ver o que está por trás do Bosco Saraiva, e isso não está por trás escondido. Mais uma vez, foi declarado pela bancada um apoio ao Bosco Saraiva, o nome dele. E o Zé Ricardo se coloca ali, mas esse nome dele não enfrenta a força que tem a bancada em função da necessidade hoje do governo Lula, que é voto no Congresso. E a gente está percebendo pelas articulações e pelas movimentações no Congresso que essa é uma fragilidade do governo Lula neste momento. Ele não tem votos suficientes para alguns tipos de enfrentamento ali. A gente tem visto, inclusive, o presidente da Câmara e do Senado adiando votar a medida provisória, né? Então tem uma série de relações ali que precisam ser ponderadas, e nesse sentido, claro que a bancada vai ter uma força muito grande. Então, dentro do próprio PT, aqui no estado do Amazonas, as pessoas veem com pouca chance que o Zé Ricardo vença uma indicação da bancada. No entanto, eles acham que essa colocação do nome dele dá a ele um espaço de manobra para discutir e indicar diretorias da SUFRAMA. E já não é de hoje que essas diretorias, essas superintendências adjuntas que se chamam,
elas têm sido de disputa de políticos da bancada. Veja, o Zé Ricardo é alguém que está sem mandato. Então, para ele, excelente se ele puder indicar uma diretoria adjunta nessa composição nova da SUFRAMA. Além disso, há uma expectativa que o MDA, que é o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, tem lá o Paulo Teixeira, que é uma aliada da mesma tendência que o Zé Ricardo, esse ministério deve recriar as superintendências regionais. E, neste sentido, a expectativa é que o nome do Zé Ricardo vá para uma superintendência dessa, que ele assuma uma superintendência dessa. Vale lembrar, foi uma das primeiras nomeações que a gente falou aqui do Estado do Amazonas, o Eric Moura, que foi chefe de gabinete, assessor de confiança do Zé Ricardo, é o chefe de gabinete do ministro Paulo Teixeira. Então, sim, há uma movimentação que pode favorecer o Zé Ricardo nesse sentido. Eu acho que para um deputado que não se elegeu, e aí se a gente não está diminuindo o potencial de votos do Zé Ricardo, inclusive a importância disso, desse potencial dele no contexto do PT, mas para um deputado que não se elegeu, ele está se articulando muito bem, né, de uma forma interessante para ocupar espaços bem importantes. O problema do PT é o time, a demora, porque o tempo que eles brigam, o tempo que eles perdem sem um entendimento a respeito desses cargos e disputando entre eles, há forças que têm voto no Congresso, são muito mais importantes, que também estão se movimentando, né? E algumas vezes podem ficar com os cargos que eles estão em disputa. Eu penso que eu consegui fazer um resumo da confusão toda. Deu para entender aí direitinho, Diene e Rafael? Muitos nomes, muitas tretas, mas a gente conseguiu entender aqui sim, Rosiane, que você trazendo essa explicação, esse resumo sobre todo esse conflito dentro do PT aqui no estado do Amazonas e como isso prejudica, né, o próprio grupo aqui no estado. A gente já vê isso acontecer faz tempo, né? Você trouxe várias vezes aqui conflitos dentro do PT, essa falta da unidade dentro do PT, do Partido dos Trabalhadores aqui no estado. Obrigado pela coluna de hoje. Obrigada também. Aí, é claro que a gente está falando das movimentações políticas, mas tem um prejuízo muito grande esse atraso do governo Lula nas indicações desses nomes para funções que são muito importantes. A gente aqui no Amazonas está tendo prejuízos maiores em relação à saúde indígena, à proteção dos territórios e também à reforma tributária. Seguiremos acompanhando. Obrigado, Rosiane. Até a próxima. Até a próxima.